Aqui a sociedade está organizada assim. Não mexa nisso. Se você mexer, você vai desequilibrar toda a história. Essa senhorinha sentou no banco do ônibus. O ônibus que ela sentou está no museu até hoje. Aí isso despertou o pastor dela. Né? O pastor dela, Martin Luther King, não é esse herói que todo mundo pensa. Mas aquela mulher estava na igreja dele, cara. E agora? E agora? Vai se omitir? Né? Coitado, era um pobre pastor jovem, pensando em ter um ministério, sua família normal, mas uma membra da igreja dele desobedeceu a lei. E agora vai fazer o quê? Vai ser arma, se vira com a polícia. Ele mandou, problema seu. Põe ela na disciplina. Ele falou, eu não tenho coisa a fazer. E foi para frente. Isso é o que eu chamo de ato messiânico. Ato do justo. Né? Que pode mudar a história completamente. Então, irmãos, esqueçam a linha do tempo. Quer dizer, usem a linha do tempo para ir trabalhar amanhã, né? Dar um atraso dos pagamentos e tal. Isso é cronos, porque nós vivemos aqui. Mas o tempo de Deus pode alongar, como você falou do apertar. Apertar né? ou sufocar. Eu lembrei agora. Não legal. tem como mudar aquilo. Isso, exato. Não volta para trás. Ele encolhe o tempo, né? Encolhe o tempo e ele vai dar a saída. Ele pode também delongar. Lembrei agora de 2 Pedro, capítulo 2, quando fala que muitos julgam o Senhor atrasado. E Pedro, né, fala, não está atrasado. Ele é longânimo. Né? Então, essa noção de tempo é sabedoria. Sem isso, tchau e bênção, vai fazer outro curso, né, porque você não vai entender nada, e eu não quero que ninguém saia daqui fazendo o calendário. Né? Porque nós vamos lidar com o tempo no Apocalipse. Né? Mas é o tempo de Deus. Então não se perturbem com essa crentes em Deus, crentes também em mim, não, brincadeira. Não se perturbem, me veio na mente o versículo. Não se perturbem com essa questão. Não se perturbem com essa questão do breve. Mas não, meu Deus, então, entendeu? Que breve é esse que dura 2000 anos? Calma, irmão. Nós estamos no território da revelação. Nós estamos no território da revelação, no tempo de Deus. Só lá que nós podemos dizer o que era, que há e que há de vir. Eis que breve vem, prepara e tal. Né? Só esse Deus do tempo é que pode dizer para nós tais coisas. Bom, com respeito ao versículos 1 ao 3, eu destaquei então o que era necessário. Tem aí uma bênção, né, que eu acho que está clara. Você está aqui, você está na bênção, né, irmão? Bem-aventurado aqueles que leem. Esse ler aqui não é o ler que você pensa, interessante, né? Esse ler aqui você pensa que é ler lá na sua devocional em casa. Amém, faça isso, por favor. Né? Mas como nas igrejas não havia pessoas alfabetizadas, bem-aventurado aquele que abre o rolo para ler diante da igreja que não domina as letras. Então a igreja tinha o ledor. Acho que a igreja católica também tem um cargo, não tem? Um cara que lê, que faz as leituras, né? Tem um nome aí, quem que já foi católico aí que pode... Cadê o irmão? Não tem ali o cara que faz a leitura, não tem um nome? O cara que é acólito, não é acólito? O cara que serve o padre e tal, que faz as leituras na missa. Diácono. Ministro, né? Hoje até mulheres podem fazer, até leigos, né, podem fazer na missa moderna, né? Mas as igrejas antigas tinham esse ledor, coisa que hoje nós não precisamos mais, o ledor, né? Então ele lia e explicava. E bem-aventurado vocês que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está sufocado, apertado. Né? O Senhor pode apertar o tempo a qualquer momento. Né? Eu, João, as igrejas que se encontram na Ásia, não vou falar sobre as igrejas agora, é tema futuro, né? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor. Né? O Senhor. Da parte dos 7 espíritos. Vamos falar também sobre isso mais para frente, mas para ninguém ficar confuso espiritualmente, essa é a linguagem escatológica. Né? 7 espíritos, o Espírito. Né? O Espírito Santo de Deus. Por que 7? Porque 7 é o número de Deus. Né?
Então, ao dizer 7, na linguagem escatológica, você está se referindo ao próprio Deus, né? 7 Espíritos de Deus. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, já falei sobre a testemunha, né? E agora primogênito dos mortos. O que significa primogênito? Primeiro filho, primeiro nascido. Jesus é filho único, portanto é chamado em João de unigênito, único da sua espécie, único, né? Porém aqui ele é chamado de primogênito, porque é o Cristo glorioso, que se tornou nosso irmão, segundo Hebreus, né? Vestiu a nossa carne, se tornou como um de nós, e em Hebreus é chamado o primogênito, um nome que engana muita gente, né? Muitos erros teológicos derivaram desse nome. E para complicar a história, é primogênito dos mortos. Ora bolas, mortos têm primogênito? Primogênito é primeiro nascido. Primeiro nascido dos mortos? Ah, então começa a ficar claro, né? Ele é o primeiro da ressurreição. Ele é o cabeça de uma nova nação. Ele é o último Adão. Assim como Adão é pai da raça, estou citando 1 Coríntios 15, né? Assim como Adão é pai da raça humana, Jesus é pai de uma nova raça, né? Ele é o primeiro a ter o corpo glorioso. Ele é o fiador da ressurreição, porque ele ressuscitou segundo a nossa fé, segundo as Escrituras, né? Então ele é o primeiro que, feito carne, morreu como se morrem os humanos, né? Como morrem os humanos, melhor dizendo, e ressuscitou e apareceu para os discípulos dizendo: toquem em mim, que não sou um fantasma, tenho ossos, tenho carne. E por falar nisso, tem aí alguma coisa para comer, que eu estou com uma fominha, fiquei 3 dias sepultado, né? E eles falaram: não, Senhor, tem, como é que é? Mel e peixe. Pão e mel e tal. Ah, tá bom, né? E comendo ali com eles, com a sua boca ressuscitada, né? A sua mão ressuscitada, a ferida cicatrizando, né? Tal, comeu ali com eles e disse: tudo bem, pessoal? Então agora vamos à nova etapa, né? Assim o nosso Senhor se apresentou. E o soberano dos reis da terra. Queria que vocês prestassem atenção nessa frase, porque João está preso. E o mundo parece um caos para a igreja. O reino de Deus anunciado por Jesus Cristo não vem, não vem e não vem. E o reino do anticristo, o príncipe das trevas, cada vez mais poderoso. Jesus abre a cortina e fala: João, aqui está a soberania, meu filho, né? O soberano dos reis da terra. O imperador era Deus, você sabe disso. O imperador era o único filho de Deus na terra. Ele mandava e desmandava, né? Ele fazia viver, fazia matar, ele construía e destruía, ele fazia o que bem entendia. E ele era adorado como Deus. E se não o adorasse, era preso, torturado e morto. E João vê o Cristo que é primeiro dos mortos como soberano dos reis da terra. Aí ele rompe em louvor, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Verbo no passado. Nos ama permanentemente, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João está preso, debaixo do jugo da besta. Eu estou chamando o Império Romano de besta, para você já ir se acostumando com o termo, né? Os poderes do mundo são as bestas humanas, né? A besta não é um bicho, um dragão, né? Não, como é que chama aí? Os dinossauros, né? Um monstro que vai sair do mar, cuspindo fogo.
e aí Hollywood, né, vai fazer um filme sobre isso. Não, esqueça. Né? As bestas estão aí entre nós. Só falta aparecer a maior delas, né? A mais violenta delas, a mais totalitária delas. Né? Mas as bestas humanas João, ao ouvir a voz do Senhor, ele fala: a Ele seja a glória, não ao imperador. A Ele seja o domínio, é o domínio dele que prevalecerá, não o da besta. A besta passa, aquele que há de vir, virá. Seu domínio prevalecerá. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Vocês, testemunhas e mártires, vocês que estão sendo presos e mortos, vocês que estão sendo torturados e espalhados, vocês que são peregrinos e não têm segurança jurídica nenhuma, vocês que estão tendo seus direitos de cidadania afrontados, vocês são parte do reino que prevalecerá. Se você processar isso, vai começar a escorrer uma coisinha nova, né? Uma sabedoria, um brotinho novo, né? Vocês são do reino. Foi constituído pelo sangue de Jesus reino. Já são o reino. Já são o reino. Se comportem como tal. Entendam isso, né? Mente de Cristo, entendam isso. Entendam o que é o reino de Cristo, o que ele propõe, qual governo vai prevalecer. As bestas humanas vão cair, irmãos, todas. Tudo que oprime, destrói, mata, avilta, vai cair. O reino do manso, o reino do cordeiro, o reino dos humildes, o reino dos que choram, né? Estou citando Mateus 5, né? O reino dos pobres de espírito, segundo Lucas, os pobres mesmo, né? Esse prevalecerá, aqueles que já se entregaram, que já perderam tudo, né? Por amor a Jesus Cristo. E o nosso papel como sacerdote só tem sentido aqui. Só tem sentido aqui. Então nós também temos que entender isso. Qual é o nosso papel nesse mundo? Porque nós vamos ser sacerdotes no céu? Oferecer o que para quem? No céu não tem templo, não tem nada. Então nós temos que entender isso. E isso precisa de inteligência, né? Em que sentido nós somos sacerdotes? Como se comporta um sacerdote neste novo reino? Não o sacerdócio levítico, porque esse acabou. O sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio do Filho de Deus. Nós fomos constituídos. Então você tem que achar isso dentro de você. Te foi dado, como disse ali o irmão Ismael no início da aula. Te foi dado. Você foi constituído. É ativo para ele e passivo para você. Você foi constituído. Como é que você recebe isso? Por imposição de mãos? Não. Por compreensão. Você tem que se compreender um sacerdote. E então começar a dizer: Senhor, o que eu faço com esse documento que o Senhor me deu de sacerdote, né? Eu tenho aqui o diploma aqui, né? Sacerdote do reino. O que faz um sacerdote? Vai ter que processar, né? Vai ter que processar, vai ter que cavar mais fundo, né? Apenas citar dados não vai adiantar, né? Apenas mandar o mundo para o inferno não vai adiantar também. Nós estamos aqui para sacerdotizar, para representar o mundo diante de Deus. Aquele conceito que eu falei, já vou caminhando para o finalmente, né? Aquele conceito que eu falei de gestos messiânicos é um conceito judaico, mas interessante, porque o conceito judaico está aqui, né? De Zacarias para trás, né? E também de Mateus para frente, porque é a igreja judaica, né? Está baseado num conceito judeu a partir da história de Abraão, quando intercede por Sodoma e Gomorra. E no conceito rabínico, isso não é tradição cristã, é tradição judaica, rabínica, né? Eles dizem o seguinte: Deus só conserva o mundo
Porque ele tem os seus justos. Ele tem pelo menos 36 justos no mundo. E por esses 36 justos é que ele mantém o mundo funcionando. Quando morre um, ele levanta outro. É a justiça desses anônimos de Deus, ninguém sabe quem é, só Deus sabe, né? Esses anônimos de Deus que continuamente intercedem diante de Deus, como Abraão fez, né? E por causa deles, Deus não destrói essas Sodomas e Gomorras. Os justos de Deus. Os justos de Deus são aqueles a quem Deus ungiu. Aqueles a quem Deus ungiu são os Messias. Messias do Novo Testamento é Cristo. E porque eles pareciam com Cristo, foram chamados cristãos. Logo, vocês são messiazinhos, ungidinhos. Os judeus não reconhecem isso na igreja, obviamente, mas o Espírito Santo nos ungiu. Essa é a unção. Então nós temos um dever para com o mundo, né? Eu temo que a igreja se preocupe muito com ela mesma e pouco com o mundo. E o mundo reclama disso, e com razão. O mundo tem o direito de nos julgar, porque eles vêm aqui colher sabedoria e não encontram. Então eles nos amaldiçoam e nos pisam, porque não encontram aquilo que Deus deu à igreja para fazer. Isso é sacerdote. Sacerdote não é para dentro, sacerdote é para fora. Sacerdote é para fora, é para interceder pelos demais, né? Porque todos nós somos sacerdotes. Então nós temos um cuidado uns para com os outros, temos, claro, estamos aqui fazendo parte disso, mas nós temos um ministério para fora, né? Sacerdotes para o seu Deus e Pai. E daí ele fala: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até todos quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. E aí o próprio Cristo fala: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu não vou me deter nesse versículo agora, até para não estourar o tempo, que já está no limite. Porém, esses títulos voltam, né? E aí, assim que eles aparecerem de novo, a gente retoma a partir daí. Ok? Perguntas, comentários, reclamações, dúvidas? Quando você fala lá anjos, né, que vai aparecer Sim. muitas vezes anjos, Sim. a minha tradução fala servos. É mesmo? Que tradução que é? Atualizado. Qual que é? Atualizado. Ah, tá. É mesmo? É, Ok. servos. Mas não usa a palavra anjo? Troca? É, Anjo não com usa servo? anjo. Tem várias que não usam servo no sentido de escravos, Sim. a serviço de Sim. alguém. É. Descreve bem o serviço do anjo. A gente tem, a grande maioria, uma tradição católica. Brasil, né? Sim. Católico. Então, quando pensa em anjo, tem Anjo da todo guarda, aquele formato estereótipo, né? de Carinha anjo loira, não humano. rosinha. Sobre sacerdote, Não, fala depois do mais. sacerdote levítico, a gente vê na atualidade muita gente tentando ressuscitar isso. Você quer falar? Só dar um recado para Não, ok. com licença. Então, não terminou. Gente, bom dia. Nessa mudança toda que a gente está fazendo, o espaço aqui no segundo horário tem sido utilizado. Fala mais alto.